E o Supremo Tribunal Federal marcou para a tarde desta terça-feira o interrogatório do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Ele é réu em uma ação penal por coação ao judiciário brasileiro. O ato, considerado uma das etapas finais da instrução do processo, deveria ocorrer por videoconferência às 2 horas da tarde. Mas eu conversei com Eduardo Bolsonaro e ele me disse que não considera válida a citação feita pela Justiça brasileira e que, por isso, ele está completamente alheio ao processo. Ele me disse assim: eu soube dessa audiência hoje pela imprensa, não sei nem do que se trata. Ele me disse nessas palavras: não sei nem do que se trata. Aí ainda falou, aguardo pacientemente as citações e notificações na forma da lei da jurisdição em que me encontro. Seguinte, o Eduardo ele está sendo processado, então, esse processo corre à revelia. E aí, claro, todo réu precisa obrigatoriamente, se não é nulo o processo, de um representante legal. E ele está sendo representado, por mais que ele não esteja participando pessoalmente do processo, a Defensoria Pública está representando, então, Eduardo Bolsonaro. E por que está correndo a revelia e por que ele não reconhece a citação da Justiça brasileira? Eduardo Bolsonaro alega que a citação da Justiça brasileira deveria ter acontecido via governo brasileiro, para o governo americano, e aí a Justiça americana cuidar da citação. Grosso modo é isso, tá? Mas, enfim, tem outras tecnicidades. Porém, esse trâmite, ele não se concretizou, segundo Eduardo. E aí a Justiça brasileira, para fazer essa citação, tentou de várias maneiras localizar Eduardo no Brasil para notificá-lo. Só que não é possível, porque ele está morando, todo mundo sabe, há cerca de 1 ano nos Estados Unidos, Ele foi e não voltou mais. E aí o seguinte, o que a Justiça brasileira fez? Vamos relembrar. Enviou citação para o gabinete dele, que ainda estava ativo na Câmara dos Deputados, por exemplo, e fez até uma citação por edital aqui no Brasil. E quando que você faz a citação por edital? Quando o réu não é localizado e se encontra em local incerto e não sabido, é o que prevê a lei. Eduardo alega que a Justiça brasileira tem o endereço dele nos Estados Unidos e que, portanto, ele não estaria em lugar incerto e não sabido. Então, esse é o embate ali. Então, ele diz que não sabe do que se trata, enfim, e que ficou sabendo pela imprensa dessa audiência desse interrogatório do qual ele deveria participar, Yuri.